Olá, bem-vindo você, meu querido irmão, bem-vinda você também, minha querida irmã. Aqui é o professor João Antônio novamente. Vamos agora para a primeira das 8 leituras do domingo de Páscoa, da Vigília Pascal. Vamos ler, eu vou aqui gravar em cada vídeo, diferentemente, uma leitura, tá? Então vamos separar todas as leituras, uma leitura por vídeo. São muitas e são grandes, tá certo? Agora a gente vai começar com a primeira leitura, a leitura do livro do Gênesis. Portanto, venham comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoa este projeto, abençoa este vídeo, para que eu ajude os meus irmãos a proclamarem a Tua palavra da maneira como Tu desejas, tocando os corações de outros irmãos que estarão na celebração da Vigília Pascal, para que eles se aproximem de Ti, se aproximem do Teu caminho e entendam cada vez mais o sacrifício que fizestes em nome deles, o sacrifício que fizestes por causa deles, a tua morte, o teu sacrifício, o teu sofrimento para a salvação de nossos pecados e a tua ressurreição para que ressuscitemos junto contigo, Senhor. Muito obrigado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bora lá? Primeira leitura é uma leitura muito grande, tá certo? E eu vou ler com vocês sempre a versão mais longa do lecionário, porque se o seu pároco decidir pela versão mais longa, você terá se preparado para a versão mais longa. Se o seu pároco, se o seu vigário, se o padre ou se a equipe de leitores decidir pela versão mais breve, a gente também vai ler a versão mais breve, tá certo? Mas vamos trabalhar sempre nessas 8 leituras da Vigília Pascal com a versão longa. Então vamos lá. Aqui está a versão longa. Uma página par, uma página ímpar, ou seja, dá para ver as duas abertas, a primeira e a segunda páginas, e uma terceira página que você vai ter que virar, tá certo? Então vai ter um momento em que você vai virar a página no lecionário para continuar essa leitura longa. Eu acho que é muito mais provável que não se leia a leitura longa, a primeira leitura, ou nenhuma das outras leituras que tem versão longa e breve, é muito mais provável que se escolha a breve. Porém, se escolherem a longa, já estaremos preparados. Tudo bem? Vamos lá então, primeira parte da primeira leitura, a primeira página. Eu vou tentar ler mais e dar menos comentários, para que a gente não tenha um vídeo que se estenda por muito tempo, ok? Então, nesse momento aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível. Preste atenção à entonação que eu usar, tá certo? E quando eu precisar fazer algum tipo de comentário, algum tipo de dica, sugestão, aí eu vou fazer. Mas eu vou tentar ser bem mais rápido, tá? Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Uma frase só no primeiro versículo. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pronto, uma frase que você pode ler com uma pequena pausa depois ali do a terra estava deserta e vazia, e depois num fôlego só, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Nessa hora, eu vou diferenciar com o tom certo a voz de Deus do narrador. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, a voz de Deus mais séria, um pouco mais lenta, tá? Isso é normal quando estivermos mencionando a voz, é óbvio, de nosso Criador. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou de dia. Olha, ele cometeu um erro, tá vendo? E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite.
Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. São frases separadas, tem pontos entre elas, tá vendo? E a luz, Deus chamou dia, e as trevas, noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Então, bora lá. Uma frase que começa aqui na sexta, no versículo 6, termina na linha seguinte. Deus disse, olha a voz mais séria, faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. Olha, cuidado com os S's, tá certo? Os plurais. Não é separando uma da outra. Não é separando uma das outras. Não é separando uma da outras. Não é separando umas das outras. Cuidado com os S's. Separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou águas que estavam... Olha o erro, eu esqueci o as. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Essa frase, ela tem que ser falada um pouco mais séria e um pouco mais lenta, porque ela confirma que tudo que havia sido dito se fez. Ao firmamento, Deus chamou céu. Uma frase simples, pequena e rápida. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Certo? Como vai ter uma listagem de todos os 6 dias e o 7º que Deus descansou, então fala primeiro dia, segundo dia, com uma ênfase, com uma seriedade. Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra. Ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Simples, rápido, volta se quiser entender qual a entonação que você deve dar. Eu vou tentar explicar o máximo que eu puder, mas também não vou deixar que a coisa fique muito comprida, porque a leitura é muito grande. Essa foi a primeira parte, ok? Vamos para a segunda parte. Já na página 483, né? Deus disse, a terra faça brotar vegetação e plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. Deus disse, a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. Tá? Dá para dar algumas pausas, com certeza, dá para dar algumas pausas aqui, tá certo? Algumas pausinhas para respirar, porque esse versículo é muito grande. E você sabe, dá uma ênfase no e assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Essa frase, toda vez que aparecer e Deus viu que era bom, você pode falar ela com um certo alívio, com uma certa tranquilidade, uma certa felicidade. Imagina, Deus criou e viu que era bom. Ele provavelmente ficou feliz, porque viu que era bom. Então, e Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos. E que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. Ok? Uma pausa grande aqui no ponto,
uma pausa pequena aqui na vírgula, uma pausa pequena em cada uma dessas vírgulas, e depois uma frase que começa no versículo 15 e termina nesse ponto aqui. E você termina com "e assim se fez". Repetindo o 14, né? Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, 4º dia. Ok? Eu acho que não tem nada para se preocupar muito a respeito disso, exceto, talvez, aqui, colocou-os, essa palavra fica difícil até de ouvir, colocou-os no firmamento do céu. Outra, a forma como você costuma falar o verbo alumiar, certo? Não é lumiar, tá? Nem é iluminar. Muita gente fala nessa leitura iluminar a terra. São sentidos semelhantes, são sinônimos, mas o verbo correto é alumiar, ok? Então não erra nessa leitura, tá? Chegamos ao 4º dia, vamos prosseguir aqui a partir do versículo 20, que diz o seguinte: Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. E Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas. Segundo parei demais, dei uma pausa grande demais. Não é uma pausa tão grande depois de nas águas, é uma pausa pequena, certo? Agora, em multidão é uma explicação do verbo nadar. Então a leitura deve ser: Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Cuidado com segundo as suas espécies. Segundo as suas espécies. Fale bem isso, repita isso bastante, porque é muito S, tá certo? É uma repetição de vários S's, é uma aliteração. Então isso pode prejudicar a sua leitura. O versículo 22 diz: E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Cuidado com isso. Essa palavra aqui não é sede, é sede. E não é sede de vontade de beber água. Não. É sede do verbo ser. Em outras palavras, é sejam fecundos. Que sejam fecundos os animais. Que os animais tenham fecundidade, que eles se reproduzam, certo? Então, a palavra é sede. Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, 5º dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies.
e Deus viu que era bom. Ok? Nada muito preocupante, exceto essa repetição do segundo as suas espécies. Segundo as suas espécies. Certo? Bora para a última parte, a última página da leitura longa da nossa primeira leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Veja como fica interessante enfatizar: homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com a sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor. Olhe só, este verbo é o pretérito mais que perfeito, é o passado mais que perfeito, que a gente hoje em dia não usa tanto. Isso aí é o do verbo fazer, tá certo? Se fala fizera, tá certo? Estas são as formas ou as sugestões a respeito da leitura, da nossa primeira leitura longa do livro do Gênesis, dessa vigília pascal. Eu vou fazer uma leitura completa, não da longa. Eu vou fazer uma leitura completa da curta, tá certo? Da forma mais breve, que é esta aqui, que tem apenas uma parte de uma página, uma parte da outra página, tá certo? Então lá vai. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Veja que a passagem de uma página para outra requer a complementação de uma frase que você não pode pausar. Então você já vai ter que ter a visão, ou pelo menos o conhecimento de qual frase, qual linha você vai ler. Enquanto você muda a sua visão para a parte de cima, você já precisa estar lendo a parte de cima, tá certo? Então, voltando a pelo menos esta parte aqui, até aqui, eu vou reler dizendo: leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Cuidado com essa palavra, submetei-a.
submetei-a, certo? Repita ela se ela for difícil para você. E outra coisa, não se fala sob, certo? Muita gente vai ficar falando sob. Sob significa abaixo. Deus está mandando que o homem esteja acima da outra criação, do resto da criação. Então a palavra é sobre. Sobre, certo? Então, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Ok? Não é sob, é sobre, acima, tá? E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. Deus está dando as plantas para o homem como alimento. E aí? E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ok? Então, uma leitura só direta, uma leitura completa sobre a forma mais breve da primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por ter me assistido até aqui. Espero que você proclame essa primeira leitura na Vigília Pascal com muito amor, proclame com muita seriedade para tocar as almas e ajudar a construção do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço. Até daqui a pouco com a segunda leitura.